Se você olhar para eles, mesmo com um só olho, espíritos malignos vão morar dentro de você para sempre. Rebeca sempre assusta sua irmã mais nova, Maria, com essa frase. Rebeca contava suas histórias sobre a existência de um idioma mágico e especial. Se você olhar para seus símbolos, então outra entidade vai habitar seu corpo. Rebeca até tenta criar alguns símbolos, ela os desenha em um caderno e mostra para sua irmã depois. Maria imediatamente chora e corre para sua mãe. Em um dia desses, ela correu para seu pai, que tinha acabado de chegar do trabalho. Rebeca tinha medo de brincar com essas coisas na frente do pai, pois ele não aprovava essas maldades. Mas desta vez, ele estava de bom humor. Ele esteve em uma venda de garagem, onde conseguiu comprar 5 computadores pessoais de bolso por preço de banana. Um para cada membro da família e um para vender. Mas o homem da casa estava tão satisfeito com os preços baixos que ele nem se preocupou em verificar se eles estavam funcionando. Mas deveria. Afinal, nenhum dos aparelhos teria ligado. Ele vai ao quarto chateado. E nesse meio tempo, Rebeca decide enfeitar seu quarto com os computadores quebrados de bolso. A cor verde translúcida deles é perfeita para o quarto. Quando Rebeca está colocando-os entre as estantes e os cartazes, os dispositivos de repente ligam. Rebeca os joga de lado com bastante força, pelo susto. Mas apesar disso, os computadores não sofrem nenhum dano, nem mesmo um arranhão ou um amassado. Rebeca se aproxima e vê que as telas tinham começado a exibir alguns círculos pretos conectados por segmentos da mesma cor. Quando Rebeca passa o dedo sobre uma das telas, os círculos e linhas desaparecem, e outros aparecem em seu lugar. Rebeca examina os estranhos símbolos durante a noite toda. Ela decide não dizer nada para sua irmã nem para seus pais, porque sabia que seu pai iria distribuir os dispositivos entre os membros da família. Rebeca quer todos para ela. Ela esconde os computadores verdes debaixo da cama. Nos primeiros 3 dias depois que chega em casa da escola, a menina imediatamente pega seus dispositivos e senta-se com eles até tarde da noite, olhando para os estranhos desenhos. No 4º dia, ela não vai à escola. Sua mãe imediatamente descobre que sua filha está matando aula e lhe manda ir para a escola. A menina sempre obedeceu aos pais, mas não desta vez. Rude, ela pede para sua mãe cuidar da sua própria vida. Então a grosseira garota diz que ela não é a Rebeca e que seus pais não significavam nada para ela. Seus pais, obviamente, ficam em choque com essa atitude. Primeiro, eles a punem privando-a de doces, mas depois de alguns dias, eles precisam levá-la a um psicólogo, que imediatamente envia a criança a um psiquiatra. Quando ela é internada no hospital, ela já não é mais capaz de entender a fala humana. Rebeca não estava mais ali. Outra entidade se instalou em seu corpo. Uma que desenhava inúmeros círculos e linhas nas embaçadas janelas do hospital. Este destino poderia ter acontecido com todos da sua família. Mas uma equipe da Fundação SCP conseguiu apreender todos os 5 dispositivos a tempo, junto com o que tinha sobrado da Rebeca. Os dispositivos de bolso estão atualmente sob contenção, com o número SCP-2004, também conhecidos como os assistentes virtuais dos deuses. Por que eles são chamados assim? Eu vou te contar tudo agora. Após serem colocados sob contenção, todos os computadores de bolso pararam de funcionar, com exceção de um. O material do qual eram feitos não pôde ser identificado. As estruturas moleculares não correspondem a nenhuma conhecida na Terra. O material externamente se assemelha ao plástico, igualmente leve e flexível, porém tem uma resistência incrível a temperaturas extremas e a choques. Nenhuma prensa hidráulica, nem nitrogênio líquido, nem temperaturas super altas podem danificar esses invulneráveis dispositivos. Ainda não descobriram como esses computadores de bolso são supridos de energia. Também não possuem entradas ou saídas. Um campo bioelétrico ativo aciona o SCP-2004. Aparentemente, o pai de Rebeca, ao contrário de sua filha mais velha, não tinha um campo bioelétrico forte o suficiente. Depois de ligado, o único dispositivo que funciona atualmente projeta hologramas tridimensionais. Consistem de textos em uma língua criptografada desconhecida. Esses círculos e linhas que Rebeca viu e reproduziu provavelmente são imagens estilizadas de constelações e estruturas moleculares. Esta língua foi nomeada como L2004. Descrever ou observar esses símbolos é extremamente perigoso, pois tais ações têm alto efeito memético na mente das pessoas, e por isso, apenas 4% de todos os textos foram traduzidos. O período de incubação dura alguns dias após se ter observado os símbolos, e só então os primeiros sintomas começam a aparecer. No início, os pacientes infectados mostram grande ansiedade e estresse. Depois apresentam agressividade, paranoia e comportamento obsessivo. Esses sintomas são acompanhados de despersonalização, ou seja, perda da ciência de si mesmo. Os pacientes acreditam que são outra pessoa e não eles mesmos. Estão convencidos de que toda a sua vida passada é uma falsificação cuidadosamente planejada. Mas eles não conseguem argumentar isso por muito tempo, porque 6 a 8 dias depois da exposição à anomalia, os infectados perdem a capacidade de entender a fala de qualquer língua da Terra. Eles não conseguem mais ler, escrever, falar nem entender a língua falada.
Isso é semelhante aos sintomas da afasia, quando uma pessoa perde a capacidade de entender ou reproduzir a fala. Ou da agnosia, quando se perde a capacidade de reconhecer objetos individuais da realidade circundante. Na verdade, neste momento, o cérebro da pessoa infectada está sendo reprogramado, porque no final da segunda etapa, o sujeito domina fluentemente o idioma L2004. Eles falam e escrevem exclusivamente nela. Todos os pacientes se comunicam calmamente entre si nesta língua e são hostis com pessoas normais. 14 dias após a infecção, a antiga personalidade do paciente desaparece completamente. Na verdade, tornam-se outras pessoas, com níveis de inteligência acima de todas as expectativas possíveis. Pacientes infectados tentam periodicamente escapar da contenção. Além disso, eles trabalham juntos, tentam espalhar e contaminar a anomalia nos outros, especialmente naqueles com quem já tiveram relações íntimas no passado. Como a anomalia é transmitida até para quem só ouve a L2004, é muito fácil ocorrer a transmissão. Por isso, deve-se sempre usar fones de ouvido à prova de som perto dos pacientes infectados. Seus superpoderes devem ser discutidos técnica e isoladamente. Pacientes infectados podem fabricar dispositivos de alta tecnologia, em geral com propriedades anômalas, em um curto espaço de tempo a partir de quaisquer materiais disponíveis. Foi assim que o paciente infectado SCP-2004-1-07 roubou o relógio de bolso prateado do Dr. T. Ele criou um dispositivo de pulso eletromagnético com materiais de uma câmera de vigilância e da fechadura eletrônica da porta da cela de contenção. Simplificando, é uma arma eletromagnética. Com esse dispositivo, o paciente conseguiu desativar uma máquina de ressonância magnética. Enquanto os funcionários corriam por todo lado, tentando descobrir o que estava acontecendo, o paciente tentou fugir. Os guardas tiveram que eliminá-lo. Isso despertou o interesse dos líderes da fundação quanto à possível utilidade dos pacientes. Eles iniciaram uma série de experimentos em que forneciam diversos materiais aos pacientes. O SCP-2004-1-15 levou apenas 45 minutos para construir uma arma de energia de gás ionizado, praticamente do nada. Em um teste, o dispositivo disparou uma esfera de plasma quente. Era pequena, com cerca de 2 centímetros de diâmetro, mas sua temperatura chegou a 10.000 graus Kelvin. Isso é quase 2 vezes mais quente que a superfície do Sol. A arma quebrou por superaquecimento. No entanto, o chefe de pesquisa, um supervisor de nível 4, interrompeu o experimento mais cedo e confiscou a arma, temendo que o paciente conseguisse usá-la. A cobaia provavelmente teria aprimorado a arma se tivesse tido tempo suficiente. Os infectados criaram o último artefato coletivamente e em segredo, sem o conhecimento dos funcionários da fundação. Era um dispositivo de comunicação. Entrou no sistema de comunicação da fundação e começou a transmitir falas em L2004. Isso poderia ter contaminado quase toda a fundação. Se isso tivesse acontecido, teria sido impossível impedir a disseminação global da anomalia memética do SCP-2004, mas o supervisor nível 4, Stephen Sinclair, interrompeu a propagação da infecção, ao custo de sua própria vida. Ele ativou contramedidas com sarin, um gás tóxico e agente nervoso, dentro do complexo. Os infectados estavam tentando soltar vários objetos da classe Keter, mas o gás os impediu. Todos os pacientes morreram. Todavia, existe a possibilidade de alguns dos perigosos objetos da classe Keter terem sido expostos ao efeito memético durante esses eventos, porque depois disso, muitos deles começaram a tentar fugir com muito mais frequência, o que é característico de todos os pacientes infectados. Se esses objetos ficarem mais inteligentes, eles se tornarão muito mais perigosos. Muitos de vocês provavelmente estão interessados em saber quem realmente criou o SCP-2004 e por que essa língua muda tanto a personalidade. A julgar pelos pequenos fragmentos traduzidos, não muda personalidades, mas sim restaura as pessoas a seu estado original. Os textos anômalos dizem que nosso planeta é uma colônia e que todas as pessoas devem ser devolvidas à natureza. Provavelmente em algum momento do passado, os cérebros humanos foram reprogramados a fim de se adaptarem melhor às condições da Terra, ou seja, fizeram-nos um pouco mais estúpidos. A língua L2004 anula todas essas configurações e retorna o cérebro ao seu estado original. Acontece que não somos quem pensamos que somos. Então, quem somos nós? Onde está nossa terra-pátria? Quem apagou nossas memórias e por quê? Aqueles que reprogramaram nossos cérebros são nossos criadores e deuses? Ou é exatamente o oposto? Os textos anômalos simplesmente convencem os infectados de que eles são outras criaturas a fim de escravizar suas mentes. Diga-me onde você desconfia que está a verdade nos comentários abaixo. E lembra de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.